Bem, dando início à comparação entre o ciclo diesel e o ciclo Otto, fazendo uma breve definição e o contexto sobre o ciclo diesel, que é um ciclo termodinâmico que usa a ignição por compressão. E como funciona essa ignição por compressão? O combustível ele queima espontaneamente pelo calor gerado ao comprimir o ar no cilindro, né? Ou seja, o ar puro entra no cilindro, é comprimido fortemente, né? A uma compressão que já vamos falar dela. Esse ar ele aquece a uma temperatura de entre 500 a 700 graus Celsius. O diesel é injetado e por conta da alta temperatura causada pela compressão do ar dentro do cilindro, o diesel ele queima espontaneamente, ou seja, não precisa de velas de ignição. O criador desse ciclo, do ciclo diesel, é o Rudolf Diesel. Ele criou esse ciclo no ano de 1893, né? Já comparando ele com o ciclo Otto, que queima por centelha, não é por compressão, ou seja, precisa de uma centelha, precisa de uma vela de ignição para poder queimar o combustível, né? Já no princípio, né, do ciclo diesel, que usa o ar comprimido e a alta temperatura, como já foi falado, entre cerca de 500 a 700 graus Celsius. Já o ciclo diesel usa a mistura de ar combustível comprimida, ou seja, o que é comprimido não é só o ar, para em seguida ser injetado o combustível. No ciclo Otto, a mistura de ar combustível é que é comprimida e não só o ar, né? Como no ciclo diesel. A temperatura também de ignição de ambos os ciclos variam, né? O ciclo diesel, a temperatura de ignição dele pode chegar até 700 graus Celsius, entre 500 a 700, onde vai haver uma autoignição, ou seja, espontaneamente, enquanto no ciclo diesel, no ciclo Otto, a temperatura é entre 450 a 500 graus Celsius, onde uma centelha é necessária para queimar esse ar misturado com combustível que está sendo comprimido. Já o funcionamento desses ciclos tem algumas diferenças, né, sobre ele. Na admissão, né, o ciclo diesel usa o ar puro, enquanto o ciclo Otto usa a mistura de ar combustível. Já o ciclo diesel usa uma compressão muito alta, porque é necessário para elevar a temperatura do ar num cilindro. Então ele usa uma temperatura entre 14 por 1 a 24 por 1, que é uma pressão de compressão muito alta. Já o ciclo Otto, ele usa uma compressão moderada, que é entre 8 por 1 a 12 por 1. A combustão do ciclo diesel é a injeção direta mais a autoignição, ou seja, o combustível ele é injetado de forma direta e pura na câmara, e ele tem a autoignição, né, espontaneamente. Já o ciclo Otto, né, precisa da centelha mais a propagação da chama, ou seja, a chama se propaga por conta da mistura, né, já que o ciclo Otto funciona com uma mistura de ar e combustível. A expansão
o do ciclo diesel é por compressão constante inicial, né? Já o ciclo Otto é volume constante, o volume que entra, o volume de ar e combustível que entra, depois que queimado, é o volume que vai sair no escape, né? No escape, né, do ciclo diesel, são similares, né, os dois. A pressão e o volume são constantes em ambos os ciclos, tanto no ciclo diesel como no ciclo Otto. Já as aplicações desses ciclos, eles são diferentes, né? No ciclo Otto algumas aplicações são limitadas. Já o ciclo diesel, ele é mais indicado para transportes pesados, também transportes leves, né? Esses transportes pesados, como a gente já conhece, alguns veículos que usam o diesel como combustível, que é caminhões, ônibus, né? Transporte leves também, que pode acontecer como alguns veículos menores, como algumas caminhonetes que usam diesel como combustível. Já o ciclo Otto é mais dominante em carros leves, carros populares e algumas motos. O ciclo diesel, ele é aplicado também em veículos marítimos, é amplamente utilizado em veículos marítimos, enquanto o ciclo Otto ele é baixo, pouco utilizado em veículos marítimos. E também tem uma diferença em que o ciclo diesel ele é usado também em alguns geradores, né? Ali de até maior que 50 kW. Já o ciclo Otto são geradores de pequeno porte, né? Ou seja, abaixo de 50 kW. Também, como a gente sabe, né, o ciclo diesel é utilizado em maquinários pesados, né, algumas máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas como tratores, máquinas. E o ciclo Otto não se encaixa nisso por ser para equipamentos menores. As vantagens, né, do ciclo diesel para o ciclo Otto é a eficiência térmica. A eficiência térmica do ciclo diesel é de 35% a 45%, ou seja, é superior, enquanto o ciclo Otto fica entre 25% a 30%. É mais inferior do que o do ciclo diesel, né? O consumo de combustível também do ciclo diesel é menor, então, consequentemente, gastará menos com combustível, né? O consumo do ciclo diesel fica entre 20% a 30% menor do que o do ciclo Otto. A durabilidade também dos motores que utilizam o ciclo diesel são maiores. Geralmente fica entre 400 mil a 800 mil quilômetros a durabilidade. Já a do ciclo Otto é entre 200 mil a 400 mil quilômetros, mas isso pode variar de acordo com o uso do motor, né? A segurança também. O diesel ele é menos inflamável do que o combustível utilizado no ciclo Otto, que geralmente é a gasolina, que é bem mais inflamável do que o diesel. Já o torque, né, que é uma vantagem também do uso do ciclo diesel, o torque ele é alto em baixas rotações, enquanto do ciclo Otto é menor precisa de mais rotações. Então, por isso, o ciclo diesel tem essa vantagem. Já as desvantagens, né, entre esses dois ciclos é o custo inicial, né? O motor de uso de ciclo diesel ele tem um custo inicial maior, entre 20% a 40% maior do que um motor que usa o ciclo Otto, que é um motor mais acessível, é um ciclo mais acessível.
Também tem as emissões de gases, né? O ciclo diesel consegue emitir mais gases poluentes, enquanto o ciclo Otto não tem tanta emissão de gases poluentes em comparação ao ciclo diesel. Sem falar também sobre o ruído, né, e as vibrações. Não há uma tanta diferença entre esses dois ciclos em questões de ruído e vibrações, mas o ciclo diesel, em comparação com o ciclo Otto, ele tem vibrações e ruídos significativamente maior do que o ciclo Otto. E também o peso do motor, né? O motor que utiliza o ciclo diesel, ele é de 20 a 50% mais pesado do que o motor que usa o ciclo Otto. Sem falar também da manutenção. A manutenção para um motor que utiliza o ciclo diesel, ela é bem mais complexa e, consequentemente, mais cara, né? Enquanto o motor de ciclo Otto é mais comum de se ver na maioria dos veículos, então é uma manutenção relativamente mais simples e mais barata, né? A maioria dos mecânicos que mexe com o motor de ciclo Otto cobram bem menos para alguma manutenção necessária do que quando vai fazer alguma manutenção em algum motor que utiliza o ciclo diesel. Então, essas são as desvantagens, né, de um ciclo para o outro. Dando continuidade à fala de Guilherme, ainda no fluxograma detalhado do ciclo diesel, quando a gente parte dessa primeira slidezinho sobre os problemas comuns e a gente faz a tabela de comparação entre o ciclo diesel e o ciclo Otto, quando a gente vai para aquele problema inicial, né, que é o mais conhecido, que é o sistema de ignição. No diesel, os bicos de injetores eles tendem o quê? A entupir. No ciclo Otto, as velas de ignição elas vão o quê? Apenas desgastar um pouco. Quando partimos para o problema de combustão, no diesel, carbonização e batida dura, enquanto no Otto, detonação e pré-ignição, ok? Quando partimos para a parte da partida fria, ainda continuando em problemas comuns, velas pré-aquecimento, né, no ciclo diesel, enquanto no Otto ela vai ser o que? Um pouco menos problemática, vai ser um pouco mais fácil do dono, no caso, lidar com isso. Em sistema de alimentação, no caso o diesel, o ciclo diesel, temos o que? A bomba injetora e filtros, né? Enquanto no Otto, a bomba de combustível e filtros, ou seja, bomba de combustível enquanto injetora no diesel. Em emissões, no ciclo diesel, o FAP, FAP no caso, entupido, né, SCR, enquanto no Otto, o catalisador e sonda lambda. Isso aqui nós encerra a parte desse fluxograma de problemas comuns. Partindo agora para a eficiência energética, temos que o parâmetro principal, né, a gente viu em sala de aula, que é a razão compressão. O ciclo diesel, o mais comum que a gente vê, é uma razão de 14 para 1 a 24 para 1, enquanto no ciclo Otto a gente vê 8 para 1 a 12 para 1. Enquanto a taxa de corte no ciclo diesel é de 1,5 a 2,5, no ciclo Otto não se aplica essa taxa de corte. Temperatura máxima no ciclo diesel entre 1.500 a 2.000 graus Celsius, enquanto no Otto de 2.000 a 2.500 graus Celsius. Pressão máxima no ciclo diesel podemos ver uma pressão indo de 80 a 150 bar, enquanto no ciclo Otto vemos uma pressão de 30 a 50 bar. O rendimento ideal no ciclo diesel é entre 60 e 65%, enquanto no ciclo Otto de 50 a 55%. E aqui
fechamos a eficiência energética. Partindo para o próximo fluxograma, impacto ambiental que cada um causa. O CO2 em quilômetro viajado, no caso. No ciclo diesel, a gente vai ter 15 a 20% menor, enquanto no ciclo Otto vai ter uma maior emissão. No NOx, no ciclo diesel, significativamente vai ser um pouco maior em relação ao ciclo Otto. Material particulado no ciclo diesel vai ser muito maior, enquanto no ciclo Otto é praticamente zero. Indo para CO e HC, no ciclo diesel vai ser menor no caso, enquanto no ciclo Otto vai ter uma taxa maior. Ruído, a gente vai presenciar isso no ciclo diesel um pouco maior, né, que vai ser entre 5 a 10 dB, enquanto no ciclo Otto a gente vai presenciar algo mais silencioso, ok? Finalizando agora o impacto ambiental. Iniciando a evolução tecnológica, no ciclo diesel, a injeção, que a gente viu isso aí também, no Common Raw de 2000 mais bar, no caso 2000 bar, e enquanto no Otto a gente vai ter um multiponto direto, basicamente isso, a parte da injeção, né, nessa evolução tecnológica que teve. Indo para sobrealimentação, no ciclo diesel, o turbo é um turbo quase universal, enquanto no Otto será um turbo opcional, ou seja, ser determinado já. Controle de emissão, nessa evolução tecnológica. No ciclo diesel, a gente vai ter uma razão, né, de FAP, DPF, mais SCR, mais EGR. Enquanto no ciclo Otto, a gente vai ter um catalisador de 3 vias, mais um EGR. Basicamente é isso. Combustíveis alternativos. No ciclo diesel, biodiesel, no caso, e HVO. Enquanto no ciclo Otto, que a gente conhece, né? Etanol, flex fuel e aí vai. Na eletrificação, no ciclo diesel, a gente vai ver o que? Híbridos pesados. Enquanto no Otto, a gente vê os híbridos leves. Fechando agora essa evolução tecnológica, indo para o fluxograma e último de aspectos econômicos, né? Que eu acho que o mais importante quando você vai tomar uma decisão de qual escolher. No aspecto econômico, o custo de aquisição no ciclo diesel é 15 a 30% maior em relação ao Otto, ou seja, o Otto é bem mais barato nesse quesito de custo de aquisição. No consumo de aquisição, no consumo de combustível, no caso, será 25 a 35% menor no ciclo diesel em relação ao ciclo Otto, ou seja, o ciclo Otto tem um maior gasto. Manutenção. Ciclo diesel vai ser um pouco mais cara, entre 20 a 40% mais cara do que o ciclo Otto. A vida útil também, em compensação, do ciclo diesel anda correlado, ou seja, junto. Vai ser 2 vezes maior do que o ciclo Otto. O ciclo Otto tem uma vida útil padrão, vamos dizer assim, de acordo com o mercado. E o valor de revenda vai variar, depende de muita coisa. Mas no ciclo diesel, normalmente tem uma melhor retenção. No ciclo Otto é comum a gente ver uma desvalorização um pouco maior, né? Agora, se a gente for fazer uma tabela, ou quando você for tiver em dúvida do que escolher, é bom você analisar o seu dia a dia, o seu trabalho, e você fazer uma análise técnica em cima do diesel ou do Otto, no qual será melhor para o seu dia a dia. Por exemplo, se a gente for escolher o diesel, quais as características nós temos que levar em conta? No ciclo diesel, né, motor a diesel no caso, a gente prefere ele normalmente em aplicações que exijam alta potência, torque e eficiência em longas jornadas. Tipo, você não faz quilometragem anual acima de 25 mil km, no caso, motores a diesel tendem a ser mais eficientes em consumo de combustível, no caso, litros por quilômetro, e tem uma durabilidade maior em uso contínuo.
tornando-os ideais para quem dirige, né, por muita distância, ou seja, algo mais bruto. Essas características que a gente citou até agora, a gente percebe que diesel é algo mais bruto, né? Remete mais àquela galera do campo, quem anda muito. Você tem essa necessidade do alto torque. O torque, no caso, é a força de giro do motor. Então, motores a diesel eles são assim, projetados para produzir maior torque em baixas rotações. Esse é um dos pontos principais que a gente tem que fazer quando vai adquirir algo, você está em dúvida. No caso também, aplicações mais pesadas, industriais, que a gente vai ver o que? Máquinas agrícolas, como eu falei, para quem for do campo, o diesel vai ser superior, muito melhor, é algo, ou seja, que remete à brutalidade, vamos dizer assim, né? Também caminhões, ônibus, geradores de grande porte, se a gente for analisar a parte do motor. Prioridade de eficiência energética, a gente já falou também. Embora o combustível diesel possa variar em preço, nosso motor ele geralmente extrai mais energia. Esse motor ele vai extrair mais energia em relação ao ciclo Otto. Então, veja essas características e veja se bate de frente com o que você quer. Que a longa vida útil desses motores são construídos para serem mais robustos e duráveis o máximo possível. Agora, se você está em dúvida se vai ter aquela rotina, mais cidade, mais tranquilidade, e realmente está em dúvida, você faz a análise técnica de um motor ciclo Otto. O ciclo Otto, no caso, o motor de ignição por faísca, a gente prefere, ou é comumente, normalmente visto como algo mais leve, né? É preferido, no caso, para veículos de uso pessoal, para quem valoriza o custo inicial e conforto e condições em ambientes urbanos, né? A gente vê mais ou menos. Muito difícil você ver um trator andando no meio da rua. Essas máquinas grossas, muito difícil a gente ver, porque não compensa. Para a área urbana não compensa. Ou seja, o motor Otto, ele aquece mais rápido e é mais adequado para aquele liga e desliga, no caso do dia a dia, baixas velocidades, trânsito de cidade, enquanto no diesel não seria tão adequado. No Otto, a gente tem aquele orçamento inicial também limitado, né? Veículos com motor a gasolina, o etanol no caso, geralmente tem um custo de aquisição inicial mais baixo, na maioria do mercado, né? Que é algo que normalmente remete a carros populares, entre outros. Temos também a parte de prioridade, né? E conforto acústico. Motores a gasolina e etanol tendem a ser mais silenciosos, que é fácil de a gente identificar isso. Você vê um trator ligado, você é impossível conversar perto se não tiver aqueles fone auricular ou alguma proteção. Enquanto nos motores a gasolina e etanol tendem a ser um pouco mais leve, né? Um silêncio, uma questão ergonômica muito superior. Manutenção e reparos simples, né? Em geral, a mecânica de motor auto é menos complexa, né? Embora com o avanço da tecnologia, quando começa a entrar mais peças, automaticamente essa manutenção ela tende a se tornar um pouco mais cara. Mas no momento, a gente fazendo essa comparação entre ciclo diesel e ciclo Otto, neste caso, agora aqui estou falando da área urbana, algo mais econômico, silencioso, o Otto seria o desejável, no caso aqui. Restrições de emissões locais. Outro ponto que a gente tem que olhar para o ciclo Otto. Algumas cidades podem ter regulamentos mais rígidos, né, sobre emissões de partículas. É comum em diesel, a gente vê muito isso. Favorecendo, que acaba no caso, favorecendo o motor de ciclo Otto e veículos híbridos, elétricos, no caso, elétricos híbridos. É basicamente isso, quando a gente for escolher entre os motores ciclo diesel e ciclo Otto, é bom a gente se atentar sempre ao seu uso, né? No caso, cidade, área rural, vai carregar peso, não vai carregar peso, se você quer algo ergonômico, algo para a sua saúde, tudo isso influencia, tanto no quesito de barulho, não barulho. Resumidamente, deu para entender que ciclo diesel
é algo robusto, brutalidade, sítios, fazenda, caminhão, ônibus, enfim, tudo que for grande normalmente tende a ser diesel. Enquanto gasolina, no caso o Otto, tem daquele negocinho mais econômico, carrinho 1.0, família, área urbana. Botem na balança esses dois tipos. E é isso.